Uma boa tarde a todos. Professora Laugiane gravando mais uma videoaula. Vocês viram que na semana passada eu pedi a vocês que assistissem uma videoaula do canal do YouTube que falava sobre as leis ponderais, ok? Hoje nós vamos ver, né, ou melhor, dar continuidade a esse assunto sobre leis ponderais. No entanto, a gente vai ver um pouquinho sobre a estequiometria das reações químicas, nada mais do que, né, os processos que envolvem ou, né, a base que é utilizada para o estudo específico das leis ponderais, tá? É interessante vocês compreenderem primeiramente o que é estequiometria, tá? De forma bem resumida, nada mais é do que o cálculo das quantidades de substâncias que estão envolvidas em uma determinada substância. Então, quando nós vamos calcular a quantidade ou a porcentagem de uma determinada substância presente em uma reação química, nós estamos realizando um cálculo estequiométrico. Vamos trazer algo mais para perto da nossa realidade. Quando vamos fazer um bolo, né? Os conhecimentos estequiométricos utilizados para nós fazermos um bolo de chocolate. Você vai fazer o quê? Né? Você vai pegar os ingredientes, misturá-los. No entanto, você vai inserir a quantidade exata daquela determinada mistura, não é isso? Então, o cálculo, você fez o cálculo da quantidade daquela determinada mistura para chegar, né, com o produto final, o seu bolo. Tudo bem? Então, assim, existem, né, várias leis que elas estão voltadas para a estequiometria e, consequentemente, a estequiometria, ela influencia num processo chamado de reação química, tá? Então, assim, vamos só fazer uma expansão desse conteúdo aqui, falando sobre as leis ponderais e as leis volumétricas, falando um pouquinho sobre, né, essa primeira introduçãozinha aí. As bases para o estudo da estequiometria das reações químicas foram lançadas no final do século XVIII por cientistas que conseguiram expressar matematicamente as regularidades que ocorrem nas reações químicas através das leis das combinações químicas. Aí tá, essas leis, como vocês estão vendo aí, elas foram divididas em duas leis, que uma foi as leis chamadas de ponderais, que está relacionada com a massa dos participantes de uma reação, e a lei volumétrica, que está relacionada com o volume dos participantes em uma reação. Ok? Então, as leis ponderais, ela relaciona qual é o tipo de substância, massa, né? Como deve estar essa substância? No estado de massa, tá? Não precisa ser propriamente sólido, mas massa, tá? Expressado, essa quantidade, ela vai ser dada em massa. A unidade de medida específica vai estar voltada para massa. E a volumétrica, como o próprio nome diz, está relacionada com volume. Aí, a unidade de medidas também vai ser dada em volume. Então, as leis ponderais, elas têm aqui, né? São leis, então, nós temos duas, que é a de Lavoisier e a de Proust, tá? A lei de Lavoisier, ela fala que no sistema fechado,
toda a massa, por que massa? Porque as leis ponderais, ela está relacionada com massa, ok? As leis ponderais, ela, no sistema fechado, segundo Lavoisier, a massa total dos reagentes, ela vai ser sempre igual à massa total do produto. Ou seja, né, a mistura lá, você misturou uma quantidade de ingredientes para fazer o seu bolo e o seu produto final vai ter a mesma massa do reagente. Se você colocou 2 litros de leite no teu reagente, como produto final, como massa do produto, você vai ter 2 litros de leite. Ah, mas foi adicionado mais 1 litro de óleo. Então, foram 2 litros de leite mais 1 litro de óleo. Então, como massa do produto, eu vou ter 3 litros. Ok? Aí, lembrando que eu estou dando esse cálculo, esse exemplo, porque a gente está imaginando um suposto bolo, mas lembrando que as leis ponderais, ela trabalha massa, por exemplo, 1 quilo de trigo, né? 100 gramas de fermento, fica mais fácil para compreender, né? Então, assim, é interessante vocês assimilarem essa informação, que as leis ponderais, ela, segundo Lavoisier, desculpa, gente. Segundo Lavoisier, toda a massa do reagente, aquela massa inicial, vai ser sempre o mesmo da massa final. Ou o peso inicial vai ser sempre o peso final. E a de Proust fala o quê? Que é o contrário. Toda a substância, ela apresenta uma proporção constante em massa, na sua proporção. E a proporção na qual as substâncias reagem. É isso que formam. É isso que as formam. E isso é algo constante. Tá? Ou seja, ela não vai ser exata. Não vai ser uma massa igual. Toda substância apresenta uma proporção constante em massa, na sua composição. E a proporção na qual as substâncias reagem e se formam é constante. Ok? E aí a gente tem as leis volumétricas, né? Que é a lei de Guy, onde fala que nas mesmas condições de pressão e temperatura, todos os volumes de gases participantes de uma reação química mantêm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Ou seja, em uma reação química pertencente às leis volumétricas, há o mesmo exemplo aí da lei de Lavoisier, mantém-se constante, mas é nas mesma temperatura e pressão, tá? Tem que estar na mesma temperatura e na mesma pressão, para que haja esse resultado igual ao reagente, ok? Diferente aí da lei de Proust, que ele fala que toda substância ele apresenta uma constante própria. E que isso aí pode interferir no resultado, tá? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficarmos apenas com essas leis, tá? As leis ponderais volumétricas. Na próxima aula nós daremos continuidade. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.